Olá pessoal, boa tarde. Vamos começar daqui a pouquinho uma live. Começamos já, né? Para falar sobre vidros na arquitetura, com a presença aí ilustre da Daniele Janella, do Estúdio Janella. A Dani já está aqui. Deixa eu chamar ela. Oi, Dani. Tudo bem Tudo bom? contigo? Tudo bem. Consegui entrar aqui, tava com medo de não dar certo. Show de bola. E aí, Dani, como está sendo a sua quarentena? Tudo bem, tudo tranquilo. As obras que a gente teve que parar, né? Mas fora isso, o projeto tá como se fosse tudo normal. De compensação que as reuniões são por videoconferência, né? Mas por enquanto tá tudo. E aí, como é que estão as coisas? Da construção civil, ela, comparado com outros mercados, até que não afetou tanto, porque tem muita obra ainda acontecendo na parte de construção civil. Grande porte. Mas ainda assim não tem como, todo mundo afetou, né? Todo mundo afetou. Todas as empresas estão paradas, eu tenho conversado aí com muitas pessoas do mercado, o pessoal está bem preocupado aí. Acho que empresa grande acaba que, tanto para a construção civil quanto os fornecedores maiores, não sei se vai impactar tanto, Sim, mas os pequenos vai pegar bastante, né? estão sentindo a bronca, né? Dani, queria agradecer, na verdade, a gente está começando essa live pela Arquiglass, mas foi uma iniciativa da própria Dani de a gente fazer essa live, né? Hoje a gente vai fazer com o Estúdio Janela, com a Dani, e amanhã com a Lilian, né, do Revestindo da Casa. A gente vai Isso. fazer até uma continuidade do assunto que a gente vai iniciar hoje e amanhã com essa parte de revestimentos, junto com a Revestindo da Casa, com a Lilian. E, por sinal, ela acabou de entrar aí na live. Oi? E é isso. A gente preparou um materialzinho aqui, né, Dani? Para a Sim, para a gente gente. ter uma guia aí para seguir. Boa. Eu consegui, acredito eu, que eu consegui trazer todos os slides para cá. Vamos ver se vai dar certo. Tá, Vamos tá começar? aparecendo. Eu queria, Acho que sim. antes de a gente começar, eu acho que é legal, apresenta um pouquinho o Estúdio Janela, fala um pouquinho de você, aí logo em seguida eu falo um pouquinho da Arc e a gente já inicia com a parte técnica aí de conteúdo. Tá, beleza. Bom, meu nome é Daniele Janella, por isso o nome do escritório, Estúdio Janela, já vim com o nome que me ajudou. Eu sou formada há quase 10 anos, tenho experiência em mercado imobiliário, experiência em residencial, corporativo. O escritório é mais voltado para reformas de apartamento, que eu acho que é a demanda maior que tem, né, na cidade em si, mas a gente faz bastante coisa por aí. E a Sim. ideia é a gente falar um pouquinho mesmo de questões técnicas de vidro, acho para a gente conseguir levantar, até tirar algumas dúvidas, porque é um assunto que pouca gente fala, né? Sim. Então, acho que vai ser legal por conta disso. Então, a ideia da live foi essa, foi trazer para possíveis clientes, para o pessoal que me segue, um pouquinho desse conhecimento de vidro e para ajudar a tirar bastante dúvida aí para a gente usar no dia a dia. Legal. Sucesso, Dani. E a parte da Arc Glass basicamente vai de encontro com um pouco do que a Dani falou, que é isso, o vidro, querendo ou não, existe uma deficiência no mercado arquitetônico no geral sobre vidro, justamente porque a parte acadêmica falha nessa questão. Muita gente não fala, muitas faculdades tratam muito pouco, quase nada ou às vezes nada sobre vidro. O que faz com que os profissionais, quando chegam no mercado, tenham, de certa forma, dificuldade de inovar nesse segmento. Então, a ideia dessa live, por sinal a gente vai depois deixar gravada, a gente estava até conversando, dependendo de colocar no YouTube, porque querendo ou não, quando você faz uma live numa quinta-feira, pré-feriado, em quarentena, 5 horas da tarde, concorrendo com 50 lives, os acessos são mais restritos. E aí é legal quando a gente joga esse conteúdo para uma rede social que consegue expandir esse acesso, esse alcance, a gente consegue disseminar melhor a nossa mensagem. Bom, falando dos assuntos, queria começar falando do primeiro, que é sobre a matéria-prima de todos os vidros, né? Que nada mais é que o vidro comum. Tá conseguindo enxergar os slides aí, Dani? Dá para ver um pedacinho corta, assim, ó. Eu consigo ver vidro comum. O Ah, último M está com a sua cabecinha. eu tô ficando em cima da... É verdade.
Bom, Mas bom acho que saber tudo bem. é, o próximo... tá ficando cortado. O próximo slide, a próxima live eu vou ajustar a apresentação um pouquinho mais para a esquerda. Eu fizer acho que 2/3 ali do slide e o último terço para aparecer a imagem. Acho que daí dá certo. Sim. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Bom, adquirir experiência, né? Não tem como. Sim. Quer ver? Só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo ajustar aqui. Peraí. Ó, Raíssa. Então, pelo jeito eu não vou conseguir mesmo, tá? Vai ficar um pouquinho cortado. Tudo bem. Bom, vamos lá. A base de todos os vidros que a gente fala de vidro temperado, vidro laminado, todos os vidros que são utilizados na arquitetura, são todos iniciados com o vidro comum. O vidro comum é o que as indústrias transformam a areia, a sílica, todos os materiais no forno e que ele vira aquela lava vermelha, acesa, linda que o vidro é, enquanto derretido, e depois ele cai numa banheira de estanho e justamente a massa do vidro com o estanho ele não se mistura. É tipo água e óleo quando você coloca num copo. E o fato de, quando você joga a massa do vidro na banheira de estanho, o fato dela não se misturar, ela fica perfeitamente flutuando, retinha. E é por isso que veio o nome float. Todo mundo conhece vidro, vidro float, vidro float. Quando a gente fala de vidro float, da origem do inglês float, de flutuar, basicamente é todo vidro reto. Todo vidro que a gente vê reto, de janela, tal, todo vidro basicamente é float, tirando o vidro de utensílios domésticos e tudo mais. Então, o vidro comum ele é feito através desse processo float, de jogar a massa do vidro derretida na banheira de estanho, no banho de estanho, não se mistura, esse forno vai cuspindo vidro e esses vidros vão sendo jogados no mercado de forma comum. Esse vidro comum é o que todo mundo conhece, esse vidro que quebra com facilidade, antigamente é o que a gente via como algo inseguro, o que não é mais verdade hoje em dia, né, Dani? Porque o vidro comum não é mais utilizado. Existe tecnologia. Acho que a gente consegue, né, suprir a deficiência dele com as tecnologias que a gente tem hoje, né? Sim, então, exatamente. Acho que ele funciona como matéria-prima para todos os outros que a gente vai acabar falando, né? Exato. Hoje em dia, quando a gente fala de vidro comum, é importante todo mundo entender, primeiro, para criar uma barreira de entrada desse produto no mercado, ainda mais como arquiteto, a gente tem que ter essa segurança, porque vocês se responsabilizam tecnicamente pelo projeto, então vidro comum não, jamais. E o vidro comum, basicamente, na verdade, quando a gente fala de vidro comum, vou até colocar uma ressalva. Sempre quando a gente fala de espelho, espelho não dá para ser beneficiado com têmpera e coisa do tipo. Até dá para laminar, só que é pouco utilizado. Mas para revestimento de parede, que é uma coisa que a gente vai falar amanhã com a Lilian, o vidro comum funciona, porque ele vai estar colado na parede. Mas para a maioria das aplicações em arquitetura, tem que ser vidro, no mínimo, com algum beneficiamento, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas beleza? Tanto até que a gente percebe isso na hora de transporte, né? O transporte do espelho muito acaba que demanda uma estrutura, uma infra muito maior do que um espelho, de repente, uma chapa laminada, que a gente recebe. Exato. Para você ter uma ideia, o vidro, naturalmente, quanto maior a sua espessura, mais resistente ele é, certo? Claro que em algumas aplicações você precisa analisar custo-benefício, porque às vezes você, querendo segurança, vai para uma espessura muito alta e você acaba trazendo mais problema para a obra, porque você está atrelando peso em uma coisa que não precisa, né? Mas o espelho, normalmente, é trabalhado de 4 milímetros. Então, ele já é um vidro fino e comum. Então, por isso que ele é tão inseguro assim, tão frágil na hora do transporte. Depois que ele está colado na parede, sem problemas. Agora, um vidro de engenharia, no mínimo, é 8 milímetros, geralmente temperado. Então, ele é o dobro da espessura, temperado, e então, por isso que ele é mais resistente. Então, basicamente, vidro comum colado na parede, olhe lá. Tirando isso, jamais. Em nenhum momento a gente usa vidro comum. Beleza? Beleza. Vamos para o vidro que o pessoal mais conhece aí. Está cortando aí os slides porque eu estou em cima deles, mas está escrito vidro temperado. Esse vidro temperado, basicamente é o seguinte. Depois que o vidro comum ele foi feito, ele chega na fábrica, ele é cortado, ele é furado, você precisa fazer recorte, coisa do tipo. É feito tudo em cima do vidro comum. Né? Não entendi, desculpa, Dani. A peça é preparada em cima do vidro comum. Então, a nossa encomenda
É sai sempre do em cima de vidro. vidro comum, exato. E aí, depois que ele está prontinho, do tamanho que ele precisa, lapidado, quando ele está pronto, aí esse vidro ele vai para o forno. No forno de têmpera. O que é esse forno de têmpera, basicamente? Você coloca o vidro comum numa esteira, essa esteira ela entra para dentro de um forno, esquenta muito o vidro, não chega a derreter, mas ele chega a ficar até vermelho. E depois que ele está bem quente, ele sai e vai para uma câmara que recebe ar gelado, ar frio, fazendo com que ele recebesse uma espécie de um choque térmico. Esse choque térmico faz ele se solidificar de fora para dentro. Então, o que acontece? As moléculas externas estão querendo retrair. E as moléculas internas que ainda estão quentes, digamos assim, estão querendo expandir. Em determinado momento da massa do vidro, acontece um empate de forças. E esse empate das forças faz com que ele simplesmente trave naquela situação e ele passou a ser um vidro temperado. Aí você fala, nossa, mas uma guerra de moléculas acontecendo no meio do vidro, isso pode ser um problema. Não, isso faz com que o vidro seja 6 vezes mais resistente. Então, o vidro que entrou comum, a partir do momento que ele sai desse forno de têmpera, ele está 6 vezes mais resistente contra choque, contra quebra, porque ele tem essa propriedade. Ele é muito mais flexível. Considera a mesma espessura também, né? A espessura que entra e a espessura que sai. A mesma espessura que entra é a mesma que sai, e o tamanho também não altera. E aí, depois que ele sai, ele está 6 vezes mais resistente e ele é temperado. Qual é a diferença importante sobre o vidro comum para o temperado? Ele não é considerado um vidro de segurança só por ele ser 6 vezes mais resistente. Isso já é uma propriedade, uma característica que ajuda. Mas não é só isso. Sim. O fato de ele ser considerado um vidro de segurança é porque se ele quebrar, ele vai ficar inteiro quadradinho. É o que quebra em pedacinho, né? Um pedacinho. Ô, Raíssa, pega aquele vidro em cima da mesa, por favor. Eu tenho um vidro aqui quebrado, só que ele tá com uma película, dá pra ver certinho. Vou mostrar pra vocês como fica. Ele fica inteiro quadradinho. Então, o que acontece? No vidro comum, se ele quebra, ele forma lâminas. E aí, essas lâminas podem cair no braço do usuário e tudo mais. Isso. Esse aqui é ó o vidro temperado quebrado, ó. Uhum. Fica até bonito, né? Só que aí é explicar... Opa, minha cachorra tá falando aqui com a gente. É explicar que ele tá com uma película aí, né? Isso. Então, assim, ele vai se desfazer quando ele quebrar. Ele é diferente do laminado, né? Exatamente. O que acontece? Esse vidro aqui, antes de quebrar ele, a gente colocou a película e quebrou. Se ele não tivesse com essa película, todos esses quadradinhos que você está vendo aqui, ele estaria espalhado. Ele estaria espalhado. Porque o vidro temperado, ele não consegue simplesmente quebrar um pouquinho como acontece com o vidro comum. Não dá para ele simplesmente quebrar um pedacinho e acabou. Se você quiser criar um estresse aqui, que faz com que ele lasque a ponto de quebrar, ele vai quebrar por inteiro. Ele vai quebrar em toda a área dele. Por quê? Justamente por conta dessa pressão que acontece das moléculas. Aí as de dentro cedem e aí, espalham. Quando você gera naquela guerra entre as moléculas uma saída, né, um escape, aí é onde ele quebra por inteiro. Sim. Beleza? Então aí não é a melhor opção para guarda-corpo, né? A gente vai falar disso também. Exatamente. Daqui a pouco. Por quê? Porque quando você coloca esse vidro aqui, temperado, e ele quebra, ele vai abrir o vão. Isso aqui vai deixar de existir, e a partir do momento que abre o vão, o bebezinho, a criança, tá jogando comidinha pra ele. Então, peraí. Vai falando, gente, 1 minuto. E aí, no caso de guarda-corpo, quando o vidro quebra, o fato de não estar com película igual está esse vidro aqui, esses quadradinhos vão todos se desmanchar e o vão que está protegendo da pessoa cair para baixo, né, lá para o andar de baixo e tudo mais. Bom. Voltou? Não, tá, porque o telefone aqui. Ah, beleza. Não, problema do server, vai. Coisas de live, né? Tudo bem. Legal. Então esse é o vidro temperado, beleza? Uma propriedade legal para falar de vidro temperado. Ele é o único vidro que aceita ferragens, parafusos, botões.
Então, quando você fala de um guarda-corpo que tem aqueles botões, aqueles furos e com botões, ele é temperado. Aí você fala, nossa, mas se guarda-corpo só pode ser laminado, como você coloca no temperado? A gente já vai explicar daqui a pouquinho, né? Pode, Thaís, pode ser temperado. Ah, não, acho que o pessoal aqui da empresa está respondendo algumas dúvidas aqui, deixa eu ver. Para fazer vidro fosco, pode ser vidro normal e temperado? Alguma diferença? O vidro fosco, na verdade, ele é um acabamento, né? Então ele pode ser fosco no temperado, ele pode ser fosco até no comum, ele pode ser fosco no laminado. Então, para fazer vidro fosco, tanto faz o beneficiamento. Beleza? A gente só tem que entender o uso para definir o tipo de vidro, né? Exatamente. Quando a gente fala de vidro, a gente tem o beneficiamento do vidro, que é qual é o critério de segurança que foi aplicado para que ele seja um vidro de segurança, aplicado para as coisas certas. E depois a gente brinca com o acabamento, que pode ser cor diferente, fosco, que é o jateado, ou o acidato também é uma opção. Então essas são as possibilidades. Beleza? Aí saindo do temperado, a gente entra no laminado. O que é o vidro laminado? Que está cortando aí também, mas falando de laminado. O vidro laminado, basicamente, é quando eu pego dois vidros, junto eles, e entre eles, aqui no meio dos dois vidros, eu coloco um plástico chamado PVB. Tá? Esse PVB, qual é a função dele? Depois que eu coloco os dois vidros e coloco esse plástico no meio, faço esse sanduíche de vidros com recheio de um plástico, eu coloco esse vidro numa panela de pressão gigante, que a gente chama de autoclave. E essa panela de pressão gigante vai fazer uma pressão interna a ponto de esse PVB fundir os dois vidros. Certo? E virar uma massa só. E aí vai virar um vidro só. Então, quando a gente fala de um vidro laminado de 8 milímetros, na verdade, são dois vidros de 4 juntos. Então, dois vidros de 4 juntos formam um laminado de 8 milímetros. O vidro laminado é considerado... né? Nesse caso, o vidro comum. Mesmo que a gente usou para temperar, a gente pode pegar a mesma matéria-prima que vai usar para laminar. Exato. Eu pego dois vidros comuns, coloco o PVB no meio, coloco no autoclave e ele vai sair laminado. Ele já é considerado um vidro de segurança? É. Nossa, mas Felipe, como ele é vidro de segurança se ele ainda é comum? Né? Porque ele só fundiu os dois vidros, mas ainda ele é comum. O vidro laminado, ele quebra na mesma facilidade que um vidro comum mesmo. Ele não é tão resistente contra choques como o temperado. Só que imagina que eu tenho dois vidros. O porquê o laminado é considerado um vidro de segurança? Se por acaso acontece um choque por aqui, esse aqui pode até quebrar. Só que o fato dele estar grudado num segundo vidro aqui atrás, ele consegue manter a estrutura em pé. Imagina que esse vidro aqui fosse um laminado, que poderia até ser. Se ele quebrasse, ele ia ainda ficar no local, porque o vidro de trás estaria segurando. O de trás está segurando. E aí primeiro recebe a quebra e o segundo se mantém, né? O outro se mantém. O porquê o laminado ele é considerado um vidro de segurança? Por quê? Porque mesmo ele quebrando, às vezes, pontiagudos, porque esse aqui, a gente está falando de um vidro temperado, ele quebrou tudo quadradinho. O laminado, se ele quebra, o laminado de comum, se ele quebra, ele vai fazer aqueles cacos pontiagudos, só que ele vai ficar preso, nada vai cair no chão. Então, no máximo, uns pozinhos da onde foi o choque. Mas assim, farinhazinha de vidro que não vai acontecer nada com ninguém, mas pelo menos o vidro fica no local. E aí, qual é a aplicação principal do laminado? E aí uma curiosidade legal, tá? O laminado, ele naturalmente, pelo fato do PVB estar entre ele já consegue reduzir a ultrapassagem de raio UV. Então imagina que você usa vidro laminado na tua janela ou na tua sacada, 99% do raio UV do sol, ele vai ficar bloqueado no vidro. O que é bom? Entra iluminação, entra calor, entra tudo. Só não entra o bendito ultravioleta que vai desbotar teus móveis, teu piso, queimar tua pele e tudo mais. Então, até para a varanda integrada, né, que a gente coloca estofado, mobiliário, tudo ali, fazem a gente usar, optar por ele. Resolve muito. Quando você fala de envidraçamento de sacada, a norma permite que você use o temperado e o laminado. Na minha opinião, deveria ser só laminado, mas a norma permite ambos, tá? Por quê? Porque se o temperado quebra, vai cair vidro lá para baixo, independente se está caindo quadriculado, mas 100 quilos de vidro lá em cima, quebrado, são 100 quilos de vidro descendo do mesmo jeito.
Por isso que, na minha opinião, a gente concorda que deveria ser só laminado. Porém, a norma permite os dois. E aí, quando você fala do laminado, por que o laminado é 1000 vezes melhor para você fazer sacada? Primeiro, por segurança. Porque se quebra, como eu falei, ele não vai cair Tá ali, né? andares para baixo. Segunda coisa é que ele vai segurar o raio V, coisa que o temperado não vai fazer. Porque quem está segurando o V, o raio V, não é o laminado, é a película do centro. A película do laminado. Do laminado. E o terceiro ponto, o laminado ele é muito mais acústico que o vidro temperado. Então, às vezes, por uma variável muito pequenininha de preço, você consegue agregar na varanda do teu cliente um conforto muito melhor acústico, uma segurança muito melhor e a qualidade de bloquear o raio V, com percentual muito pequeno. Aí uma pergunta que eu ia fazer é custo. O laminado é um pouco mais caro que o temperado, né? O laminado é um pouco mais caro que o temperado. Se você for... Depende do fornecedor que você está contratando, mas pode ser que fique 10, 15, 20% mais caro. O que não é nada comparado à eficiência que ele traz, entendeu? E é difícil, às vezes, achar a empresa que tope fazer sacada no laminado. Por quê? Porque o laminado, querendo ou não, são 2 vidros comuns. Depois que está instalado, não tem risco na sua sacada. Só que no transporte, o risco é maior de quebra. E o fornecedor muitas vezes fala, não, laminado não faz, é ruim. Ele tenta te convencer que o temperado é melhor. Porque o temperado ele pode jogar para cima, deitar, subir em cima, que não vai quebrar. O laminado no transporte ele é mais frágil nesse quesito. Mas já aconteceu mesmo de uma folha no transporte quebrar. Então Exato. A gente fez a instalação e ficou aquela pendente ali para ele substituir depois. Uma trinca. Legal. Mas paciência. E é isso, tem as vantagens e pode acontecer mesmo. E outra, quando você contrata um vidro laminado, querendo ou não, é o seu fornecedor que tem que te prestar o serviço com qualidade. Se ele está acostumado a trabalhar só com temperado, ele, pelo jeito, talvez não é um especialista global de vidro que trabalhe com a melhor opção para o cliente. É ruim quando você trabalha com um fornecedor que só te oferece uma opção de vidro, porque às vezes, para a tua demanda, a segunda, a terceira opção seria melhor. Só que o fato de ele trabalhar com uma só, ele vai defender sempre o que ele faz. Que ele tem ali, até por questão de logística, né? Exato, ele vai evitar que isso aconteça, prazo de entrega e tudo mais. Beleza. Então, a propriedade temperada é 6 vezes mais resistente e se quebrar, ele fica tudo quadriculadinho. O laminado, que linda. O laminado, eles são 2 vidros temperados. Ela tá querendo participar da live. Sabe muito de vidro. E o laminado são 2 vidros comuns com uma película no meio que quebra com facilidade, como o vidro comum. Facilidade, quando eu falo, é comparado ao vidro temperado. O vidro não quebra sozinho, né? Sim. Ele quebra, ele é mais frágil que o temperado, mas em compensação ele tem a película no meio que faz com que, caso uma face quebre, a outra mantenha. Agora vamos para o vidro laminado de temperado. Que basicamente esse era um que eu nunca tinha usado. Assim. Acho que ou foi no automático ou ninguém me explicou, não sei. Porque eu nem sabia que era possível. É possível. Qual é a diferença do laminado, do temperado, pro laminado de temperado? Na verdade, o laminado de temperado nada mais é que a junção das 2 qualidades anteriores. Imagina que eu pego 2 vidros de 4 milímetros, 8 milímetros, não importa a espessura que eu estou trabalhando, eu pego 2 vidros, tempero esse vidro, coloco no forno de tempero e faço com que esses 2 vidros fiquem temperados, se tornem temperados. Então ele já ganhou a propriedade de ser 6 vezes mais resistente e a propriedade de também, se quebrar, ficar tudo quadriculado, sem formar pontiagudo, caco pontiagudo. Aí depois que eu tenho esses 2 vidros temperados, eu coloco ainda a película no meio e coloco na autoclave, na panela de pressão. Isso faz com que eu tenha um super vidro. Eu tenho um vidro que, se quebrar, fica preso na película, tem 2 faces, protege contra raio V, é acústico, é resistente. É um super vidro mesmo. Porém, o custo dele é mais elevado. Sim. Né? Mas é aquele que a gente está acostumado a ver em prédio, né? Em fachada de prédio. Exato. É comum de ver até ele estilhaçado, mas ali aquela coisa presa. Presa, exato. Ou o famoso vidro da Marginal também, que a gente via estilhaçado. Apesar que quando a gente fala de fachada, normalmente eles trabalham com laminado.
Eles não vão para o laminado temperado. Porque é um custo-benefício que não vale a pena você ir para esse tipo de vidro por ele ser caro. O laminado já atende. Aonde que o vidro laminado de temperado é bastante usado? Deve ser bastante usado. Nos guarda-corpos que a gente fala, que precisa de ferragem. Então imagina que eu faço um guarda-corpo no caixilho, dentro dos alumínios, tudo certinho. Nesse caso, ele está tudo encaixadinho. Eu não preciso nenhuma ferragem, não preciso de parafuso para prender esse vidro. Então, nesse caso, os parafusos, a fixação mecânica vai ser feita toda em cima da esquadria, né, dos alumínios. E o vidro só vai se encaixar lá no meio. Então, o vidro ele só está encaixado e o que está prendendo são os alumínios em volta. Nesse caso, só o laminado já atende. Nesse caso. Agora, quando eu quero um guarda-corpo minimalista, com quase nada de alumínio, só o vidro, e eu quero colocar só os botões no vidro para prender na parede, eu não posso trabalhar com ele só laminado. Se eu colocar com ele só laminado, o que acontece? Quando eu apertar o botão, fazer a força para realmente fazer o prendimento, né, prender lá, quebra o vidro, porque o laminado ele é vidro comum, ele não vai suportar a pressão do parafuso. Poderia fazer É possível fazer com vidro temperado? É possível fazer com vidro temperado. Vou colocar o vidro temperado, vou colocar o parafuso, vou apertar, ele vai resistir e vai estar lá. Só que é o que 80% dos guarda-corpos são feitos assim, com vidro temperado. E tá errado. Tá errado, é inseguro, é fora de norma, e o arquiteto que assina esse projeto está se colocando em risco. Às vezes por uma economia que nem dele é, porque se o cliente quer esse tipo de solução, ele tem que arcar com o custo. Exato. E aí o arquiteto, para colocar o projeto do jeito que ele quer, ele acaba optando fazer fora de norma, só que ele está se colocando em risco, então recomendo que não seja feito. Ou é feito dessa forma, e acredito eu que 90% dos casos errados é por isso, é falta de informação. Por Então, quê? eu ia te perguntar, a gente consegue identificar olhando quem é quem? Consegue. A hora que recebe em obra esse material? Consegue, porque se você olha a borda do vidro, quer ver? É porque esse aqui está tudo cheio de fita, mas se você olha a lateral do vidro, se ele for um vidro único, ele é um vidro temperado ou comum. Né? Comum. Só que se for comum, ele vai colocar lá e vai quebrar na hora, por causa que ele vai ter que apertar o parafuso. Se você olhar na lateral dele e for um vidro único, ele é só temperado, já recusa. Agora, quando você olhar na lateral, você vê que realmente tem os 8 milímetros que você pediu, mas quando você olha do ladinho assim, bem na lateralzinha assim, você está vendo que tem 2 vidros de 4, aí você fala, opa, aí sim, é um vidro laminado. Se fosse um vidro só laminado, quando ele colocar com os parafusos, vai quebrar. Ele não é besta o fornecedor, então ele não vai mentir para você, sendo que na hora da instalação ele vai perder o vidro. Então, se ele for fazer um guarda-corpo para você, com parafusos, e você vê que já é laminado, já pode considerar que ele é temperado, porque na hora de prender com os parafusos, ele vai ter que suportar. Não já funcionou. Existe um jeito de você identificar vidro temperado, porque depois que ele sai, o vidro ele é 100% retinho. Só que quando ele entra no forno e sai, ele fica um pouquinho onduladinho. Ninguém consegue perceber isso quem não é técnico, mas é uma visualização mais ou menos assim que a gente faz. Ó. Contra a luz, você consegue ver que ele tem uma imperfeição. Então, contra a luz, você consegue até perceber se o vidro é laminado, se é temperado. Quem é do mercado, olha o vidro, não precisa nem olhar direito assim, tipo, fazer contra a luz, já consegue perceber. Mas é bom até pra gente identificar, né? Identificar. O cliente final, até na hora de comprar e a hora que recebe para instalar, enfim. Exato. É legal então, saber se pelo menos comprou laminado, chegou laminado, comprou um temperado, chegou um temperado, né? Perfeito. Daria pra gente colocar um vidro temperado no guarda-corpo? Daria. Tô falando se dá ou não dá. Dá porque as pessoas fazem, mas não é permitido e é inseguro. O porquê? Dani, é óbvio. O guarda-corpo tem a função de guardar o corpo. Tanto é que os testes que é feito quando você vai fazer guarda-corpo em shopping e tudo mais, você instala os guarda-corpos, chama a BNT lá, o Falcon Bauer e tudo mais, eles vão pegar um saco, uma espécie de um saco de boxe, erguer esse saco e chocar ele contra o vidro. O vidro pode até quebrar, não precisa não quebrar. Só que ele precisa se manter no lugar. E depois ele ergue de novo o saco
e solta de novo em cima do mesmo vidro que está quebrado, para perceber se ele está cumprindo a função dele, que é exatamente guardar o corpo. Mesmo que o vidro quebre, não abra o vão para a pessoa cair. O temperado, se você instala, ele até consegue ficar instalado bonito, como a maioria dos casos são feitos. Só que aí, primeiro choque que acontecer, mas ele é 6 vezes mais resistente. Ok, mas dependendo do choque, quebra. Quebrou, caiu os cacos, abre o vão, qualquer um que passar por ali, cai. E aí, esses problemas são complexos de gerenciar, ainda mais quando, depois de perceber o que causou o acidente, foi feito percebido que foi feita uma instalação fora de norma. Beleza? A Daniele aqui até falou que normalmente os temperados vêm com logomarca. Exato. Os temperados pela norma, eles têm que vir com uma marquinha, tipo uma serigrafia, ou na lateralzinha do vidro, ou às vezes algumas fábricas colocam na frente. Porém, não é uma norma 100% seguida. Errado. Deveria ser, mas não é uma norma 100% seguida. Então, quando você receber um vidro lá que está sem as marquinhas, pode ser que ele ainda seja temperado. Tá? Por que essa marquinha foi colocada pelas normas? Para que, caso aconteça algum acidente, exista a rastreabilidade do vidro para entender quem fez e conseguir ir atrás da causa. Entendeu? Tá. Mas, pela norma, do jeito correto, do como as coisas deveriam ser, todo vidro deveria ter essa marquinha, que seja temperado. Beleza? Beleza. Vamos para o próximo. Para janelas residenciais, qual é o melhor vidro? Próximo slide. É sobre isso que eu vou falar. Bora. Vidro de controle solar. Claro que assim, quando a gente pergunta qual é o melhor vidro para tal coisa, não tem exatamente uma resposta exata. Depende o quanto o cliente está disposto a investir, para o quanto ele está disposto a receber de conforto em troca. Por exemplo, um vidro de controle solar. Esse vidro aqui, ele é um de controle solar. Não sei se você consegue perceber que ele é um pouquinho espelhado. Tá vendo? Ele é um vidro de controle solar. O vidro de controle solar, ele tem cores, ele tem espelhamento, muitas vezes. Ele é um vidro super bonito. E ele foi criado justamente para o nome dele, como o nome dele diz, controlar o sol. Porém, e aquilo que você estava falando, né? Ele acabou ganhando um outro universo. Ele ganhou um outro universo totalmente diferente. Os arquitetos, quando viram esse vidro, falaram, que vidro lindo. E aí eles começaram a trazer esse vidro de controle solar, que deveria ser utilizado em fachada, em cobertura, em janela, começaram a trazer para os ambientes internos. Porta de guarda-roupa, porta de móveis de cozinha. Tá errado. Eu uso bastante em box. Quando exato. Eu quero box espelhado. Dani, tá errado usar esse vidro? Não. Esse vidro ele acaba tendo um valor agregado absurdo. Um valor agregado absurdo, exato. Na verdade, quando você traz esses vidros de controle solar para ambientes internos, você está comprando um vidro com uma alta tecnologia para utilização mais decorativa do que para usar a tecnologia que ele foi criado. Não está errado. E falo mais, acho lindo essas portas com vidro reflecta e tudo mais. Acho lindo. Mas ele é um vidro de controle solar. É louco a gente pensar isso. Né? E quando você vai para a janela, pensa você colocar um vidro de controle solar na janela. Além de ser um vidro bonito, ele é um vidro que vai, dependendo de qual dos vidros de controle solar você escolher, ele pode segurar até 50%, 60% do calor, sem necessariamente afetar a iluminação que entra. Então você consegue uma redução... Energia, né? Porque a gente consegue diminuir o ar-condicionado, enfim, a gente tem um conforto térmico interno muito melhor. Perfeito. A utilização desse vidro, você se paga com o longo do tempo por conta da economia de ar-condicionado. E aí entra essa conta que a gente precisa fazer, né? É um vidro que tem, acho que é quase 50% do caro, não é? É bem mais caro. Às vezes até o dobro. Mas eu acho que se você considerar, de repente, num edifício, numa residência, que você vai conseguir reduzir, pelo menos, nem que você use o ar-condicionado, mas reduza o tempo de uso. Exatamente. Né? E a potência, né? E a potência, então você consegue, às vezes, em um ano, pagar essa diferença, de repente, na diferença de tempo de luz, né? E fora que, assim, é muito confortável você estar nos raios de sol, do momento que ele passa por um vidro de controle solar. Você sente a temperatura,
mas não é uma coisa que te agride, você consegue ficar lá, é super legal para você ter uma janela e querer ler um livro com a luz natural, cara, é sensacional. É muito aconchegante assim a luz que entra e é um vidro super em alta. E tá pouquíssimo utilizado no Brasil, vai crescer muito com o tempo aí. Porque tem pouca gente utilizando esse vidro ainda no mercado. Vamos para o outro agora? Falando só rapidinho de vidro de controle solar. O vidro de controle solar, ele é feito no laminado, ele é feito no comum, como todos, e esse vidro de controle solar pode ser beneficiado com temperado, pode ser beneficiado com laminado, temperado de laminado de temperado, e etc. Né? Pode ser feito dos dois. Como o Daniel Estrela está falando aqui, ó, isso, pode depender do beneficiamento. O Daniel Estrela está falando aqui, o correto é o vidro temperado ter a logomarca, exatamente. Como eu falei, o correto, pela norma, é vidro temperado ter logomarca do fabricante. Mas, em alguns casos isso não acontece, e aí você tem que estar cascudo para conseguir gerenciar esse cenário aí. Mas o jeito correto é ter. Beleza? Vamos para o próximo agora, vidro insulado. Pouca gente já ouviu falar sobre esse vidro insulado, Dani. E é muito legal. Que basicamente... Você gostou? Não, aquele lá é o polarizado. Polarizado, eu confundo os dois. Insulado é o que Isso. O insulado é um módulo que você faz de vidro, que você coloca 2 vidros e entre eles você cria uma câmara. E nessa câmara você consegue adicionar algumas coisas. Ou deixar no vácuo, ou colocar gás argônio, ou até nada. E esse vácuo, esse espaço entre os vidros faz com que você ganhe uma eficiência térmica muito boa, porque o calor e tudo mais, ele até passa pela primeira, mas ele morre nesse filtro, nesse espaço do centro, tendo maior dificuldade para passar pela segunda camada. E principalmente, que é o que o insulado mais ganha aí adeptos no mercado, é pela sua eficiência acústica. Extremamente bom. É um vidro fora de série, é um vidro muitíssimo, muitíssimo de valor agregado. Quando eu falo de valor agregado, nem quer dizer que ele é caro, claro que ele tem um custo, mas é um vidro que se paga muito dependendo da finalidade que você está usando. Mas aí a gente não consegue substituir, né? A gente precisa que a esquadria esteja pronta para receber ele, né? Ela tem que ser própria para ele, né? Por quê? Porque o vidro ele é normalmente feito, 2 vidros de 4, 6, independente do tamanho, mas ainda a câmara. Então, normalmente, a espessura do módulo, às vezes tem 1,5 cm, 2 centímetros, 3, depende. Isso faz com que fique mais difícil adaptar uma coisa que você já fez lá, porque o espaço para você encaixar o vidro é menor. Que eu acho que o que encarece em si, às vezes, não é só o vidro, né? É a necessidade de trocar toda a estrutura. É legal quando você está falando de uma obra inicial, né? Que você está começando a montar do zero. Nesse caso aí, em algumas situações, funciona muito bem. Olha que legal essa imagem do vidro insulado para vocês entenderem. Ó, dá para ver. Então é um vidro interno, um vidro externo, tem a câmara, né? Que nada mais é que um espaço. Esse perfilzinho prata que está aí, ele é um perfilzinho de alumínio. E esse recheio desse perfil em amarelo, muitas vezes é colocado sílica aí. Sílica, que são aquelas bolinhas que retêm a umidade, justamente porque, às vezes, o lado de fora está muito quente, o lado de dentro muito frio por causa do ar, e aí ele não embaça por conta dessa ação da sílica do centro. Aí embaixo, aí da onde eu estou aparecendo, tem uma foto cortada, mas dá para ver mais ou menos como que é. Né? Esse vidro a gente consegue deixar esse espaço maior e encaixar uma persiana, né? Total. Dá para você... Até fininho assim, existem persianas especiais. E aí você aciona ele pelo lado de fora. Existe um sistema que interliga, porque é lacrado esse vidro. A câmara dele é lacrada. Não entra ar, não entra umidade, só é mesmo por conta dessa... Não entra pó, não suja por dentro. Mas o jeito de você acionar a persiana é feito através de um sistema magnético. Que a peça de dentro consegue se comunicar através de magnetismo com a peça de fora e aciona a persiana do lado de dentro. Abrir e fechar, enfim, tem o acesso da persiana. Tem o acesso da persiana. E aí, falando do vidro polarizado, que é o que você fez o vídeo,
vidro polarizado é isso aqui, ó. Tá vendo? Tem um botão embaixo de onde eu estou aqui, que conforme você aciona o vidro, ele vai ficando branco ou transparente. Pouquíssima gente usa no Brasil ainda. O Brasil, como eu falei, pouca gente conhece as inovações do vidro. É um vidro super bom. É impressionante o jeito que o cliente reage quando o vidro está instalado. É muito legal. A pessoa volta para a infância, parece. Quando você entrega o controle remoto na mão do cliente e fala, tá pronto. E ela aperta e muda de cor pela primeira vez, é muito legal, assim. E acho que tanto para corporativa quanto para residencial, né? Ele tem essa possibilidade de usar. Acho que tem um valor mais alto mesmo, mas eu acho que vale a pena, assim, dependendo por que for. Sim. Salas de reunião o pessoal usa bastante. Salas de presidência, de diretoria, porque hoje em dia os espaços corporativos estão cada vez mais integrados. Então, o que acontece? O presidente, ele quer estar integrado com a equipe, mas ele precisa também, muitas vezes, de uma possibilidade de uma privacidade para uma reunião importante, alguma coisa. Então, no toque de um controle remoto, ele consegue acessar a equipe toda, ficando integrado com o ambiente, ou simplesmente se isolar e fazer as suas reuniões e tudo mais, sem nenhuma dificuldade. E aí, acho que uma coisa importante de falar é que ele, sem energia, ele é fosco, né? Exato. As pessoas ficam com medo, que fala... Muita gente coloca em banheiro. Aí a pessoa fala, já pensou, eu tô lá usando o banheiro, acaba a energia. Fica despreocupado, porque ele desligado é branco e ele ligado é transparente. Então, se por acaso, no pior cenário, acabar a energia, tiver de dia e claro, você não vai ficar exposto porque o vidro vai ficar simplesmente branco, que é o jeito que ele já vai estar por você estar usando. Então, não tem isso. É muito legal. Legal. O que é o vidro polarizado? Nada mais é que um vidro laminado, e essa laminação, o centro dele, é uma película LCD. Que aí é acionada. E aí é importante falar, a gente precisa de um ponto de energia, mas é basicamente o conduíte com a fiação chegando, né? Um ponto de energia, a energia não precisa ser nada especial, pode ser uma energia simples, 110, 220 e tudo mais. É como se fosse um interruptorzinho que você precisa deixar lá pronto, e a gente consegue muitas vezes fazer essa ligação no próprio fogo. Então não fica nada aparente, só... É um fiozinho, todos os sistemas se conectam num fio que a gente liga lá e coloca vários sistemas. Sistema de acionamento por palma, sob medida. Sob medida. Tudo sob medida. Desenha e aí produz normal. Tem um rapaz aqui perguntando como pode ser o acionamento dele. Pode ser por interruptor normal, pode ser controle remoto, pode ser via app, aplicativo no celular, pode ser via palmas. Sim, pode ser a automação da casa via Alexa e tudo mais. Cara, dá para fazer tudo que você pensar. Palma é muito moderno isso aí, né? Muito moderno. Por sinal, a gente fez um cliente agora que tinha. Muito legal. Muito legal. Muito legal. E aí, falando agora saindo um pouco dos tipos de vidro e entrando nas aplicações, a gente fala, por exemplo, quando a gente fala de tipos de vidro, quando a gente fala de cor, sempre eu estou falando o seguinte, é mais uma parte de acabamento. Então, o vidro comum pode ser incolor, fumê, bronze, verde, etc. Certo? Eu pego ele em comum, posso transformar ele em temperado, laminado, qualquer coisa. É só a cor mesmo da massa do vidro. Do verde e incolor, por que o verde é tão mais popular? É questão de custo ou é gosto mesmo? Popularizou por gosto? Na verdade, antigamente o vidro ele já era mais esverdeado. Né? Mas o cliente gosta mais. O vidro ele é esverdeado por natureza. O incolor que a gente fala, ele tem a massa esverdeada. E essa é a diferença do incolor para o extra clear. O extra clear ele é 100% transparente. Por isso que ele é muito mais caro. Mas quando a gente fala de vidro comum, aí, vidro temperado e tudo mais, se você não especificar que você tem uma cor específica, ele vai ser feito no incolor. Que quando você olha de ladinho assim, a borda dele ele é mais esverdeada. Mas ele não chega a ser verde. O porquê as pessoas optam por verde? Primeiro porque estava na moda há um tempo atrás. Na nossa infância, assim, era uma coisa muito em alta. Segundo que ainda assim muita gente gosta. Mas o verde está cada vez mais caindo em desuso. Né? Tem gente que ama, tem gente que não gosta. Ele divide opiniões.
no final das contas. Sim, é isso. Né? E aí tem o incolor, que é o padrão, tem o fumê, que ele é um meio cinza, o bronze, né, que ele é meio cobre, o verde, que é o que a gente estava conversando, o extra clear, que é 100% transparente, tem vidro azul, que a massa do vidro é azul, só que não tem aqui no Brasil. E ele é bem bonito, né? Porque ele é transparente mesmo. Transparente mesmo. O extra clear é lindão. Você vai para o espelho ele tem prata, fumê e bronze. Normalmente as pessoas acham que a prata, o metal colocado no espelho, que faz ele ser prata, fumê ou bronze. Não. O sistema de fabricação do espelho é o mesmo para todas as cores. O que muda é o vidro. Então, um espelho bronze é um espelho em vidro bronze. E vice-versa. E vai sendo feito em todos. E aí, o reflecta também, né? O reflecta ele é uma espécie de O processo é semelhante ao do espelho, claro, mas não é o mesmo. Mas é um processo químico que o vidro passa para ele conseguir ter essas propriedades que ele vai adquirir. Consegue ter dois tons do reflecta, né? A gente consegue ter o prata, o fumê e o bronze. Reflecta, na verdade, você tem muitas opções. Tem reflecta azul. Quando você vai para o vidro de controle solar, né? É que reflecta, na verdade, é o nome de uma marca. É a marca de um vidro de controle solar. Mas é o que o pessoal conhece através desse nome. Mas nada mais é que um vidro de controle solar. Quando você vai para vidro de controle solar, aí as cores são infinitas. Tem muito tipo de cor. Muito. Tem bronze, tem cinza, tem N cores. A gente está mais acostumado a ver mesmo, acho que o prata, o fumê e o bronze. Mas que é verdade. O pessoal do moveleiro acaba usando. Até em prédio a gente usa bastante azul, né? Exato. Em prédio é muito utilizado o azul. Que o ramo moveleiro não teria nenhum problema de pegar esse vidro e aplicar. Mas eu acho que por uma questão de padronização eles acabam encaixando essas três cores em tudo. Tem gente falando aqui, vidro verde tem que ser banido. Já é uma das defensoras aí de sai vidro verde do mercado. Sai vidro verde. É desesperador. Desesperador. Opiniões. E tem outros tipos de vidro, que são tratamentos especiais, que é vidro anti-chama, autolimpante. O vidro autolimpante, a própria ação do sol e da chuva faz com que ele se autolimpe, fazendo com que a demanda de limpeza dele seja muito menor do que um vidro normal. Isso é janelona, né? Quando a gente tem um pé direito alto, enfim. Janela com difícil acesso de limpeza do lado externo, você consegue trazer essa opção que é muito legal. Vidro antibacteriano, às vezes, para o hospital. São muito mais caros esses vidros especiais, assim? Depende do tamanho, depende do que você precisa, mas normalmente é um pouco mais caro. Mas assim, você não precisa colocar vidro autolimpante na tua casa em tudo. Você coloca só naquela janela que é difícil acessar. Então, diluindo esse aumento naquela janela somente, vai ficar muito pequeno o aumento que você tem. E você ganha uma qualidade muito grande. Beleza? Vidro curvo é legal, porque a gente consegue fazer até box. Exato, box dá para fazer com vidro curvo. E fica lindo. E você transforma uma coisa simples em algo muito moderno e tudo mais, com a utilização de um vidro desse. Né? E aí, pensando em aplicações. Quando você pensa aqui atrás de mim, tem uma foto de uma divisória. Então, quando você pensa, você está querendo fazer uma acústica de ambiente, uma sala, uma divisória, você pode utilizar um insulado, que é aquele vidro com a câmara. Você pode trabalhar um laminado, né? E principalmente o PVB dele dá para você escolher por um acústico. Que ele ainda, além de o PVB por si só, ele já tem mais acústica. Agora, se você escolhe um PVB acústico, ele ganha uma propriedade maior ainda de acústica. Né? Então, esse também, será que é uma boa opção para uma reforma numa janela existente? Sim. Porque eu tenho muitos clientes que às vezes é uma reforma, a gente tá, às vezes até um apartamento novo e incomoda o movimento da rua, incomoda o barulho externo. Total. E aí não dá para trocar a caixilharia, às vezes não é uma opção no momento. Sim. Então, combinado com o PVB acústico já pode ser uma opção. Uma opção. Normalmente, nessas janelas comuns aí, o pessoal está trabalhando ou com vidro comum, que eu não recomendo, ou vidro temperado, que não tem acústica. Às vezes, substituir só por um laminado já ajuda. Agora, se você quiser ir para um laminado com PVB acústico, melhor ainda. Só que, às vezes, muita gente investe muito no vidro e não se preocupa
com esquadria, com ferragem. E aí o vidro faz a função de segurar, mas ele escapa toda pelas brechas da esquadria. Quando você vai pensar em acústica, tem que pensar em soluções mais abrangentes. Mas funciona assim. O Box 14 está perguntando, vidro curvo se é muito mais caro. Ele é mais caro. Ele é mais caro. Mas assim, como eu falo também, depende da aplicação. Uma obra que você está fazendo muitas coisas em vidro, quando você coloca só um detalhe de vidro curvo, você faz uma divisória, que você faz uma quina de vidro curvo, você transforma o projeto em um todo, por conta de um detalhe. E aí, quando você trabalha com esse detalhe num vidro especial, você dá um upgrade no teu projeto e com custo, por ser só um detalhe, diluído entre os demais, que fica muito pequeno. Entendeu? Que é o que eu falo às vezes para cliente. Às vezes a gente reduz uma parte para conseguir ter a verba um pouquinho para esse destaque. Exato. Então, aí às vezes é um revestimento diferentão, ou uma marcenaria diferentona, ou um vidro diferentão. Acho que vale se equilibrar. Se equilibrar. Isso aí. E aí, por exemplo, bancos e ambientes públicos. Dá para você trabalhar com temperado, né? Dá para trabalhar com laminado, multilaminado. O que que é? Nada mais é que o laminado, só que em vez de ser um sanduíche de 2 vidros, é um sanduíche de 3, 4, 5. Aí você pode colocar quantos vidros você quiser. Dá para trabalhar com espessuras gigantes, né? O próprio vidro blindado, dependendo do que você está querendo proteger. Às vezes caixa eletrônica e tudo mais, você pode colocar um blindado mesmo. O blindado, ele é um laminado? Qual que é a diferença dele? O blindado, ele é um laminado, né? Só que ele tem uma laminação especial. Ele tem uns interlayers, tipo um PVB, para ficar mais fácil, mais resistente, é quase como se fosse um policarbonato no centro, são mais de uma camada. Então ele é um vidro especial. Por sinal, quando a gente fala de vidro blindado, precisa ter a anuência do Exército Brasileiro para ser um vidro blindado, né? Tem. Não é qualquer um que vai poder vender esse blindado. Exato. Então, o Chicão está perguntando aqui, qual a importância de mão de obra especializada no tipo de acústica, de projeto acústico? Cara, tem que ter um projeto que pense na acústica num todo, desde forro, septo, porque às vezes você faz uma divisória, embaixo do forro, o som passa por cima. Então tem que ter septo, que é a continuação ou de parede, de divisória mesmo, ou o próprio vidro seguindo até o teto mesmo, a laje. Posição de caixinhas de tomada, o tipo de porta que vai ser utilizado. Então, é importante ter uma mão de obra especializada. No projeto acústico, a gente precisa ir para uma especializada mesmo, por conta de tudo isso. E aí, naquela que pode ser um erro comum, né? De trocar o vidro e não prestar atenção na caixilharia. E aí continuar com o problema de acústica, não por conta do vidro, e sim por conta da caixilharia. Exatamente. Então, ter que pensar em todos os detalhes, né? O Box 14 Arquitetura está perguntando sobre móveis de vidro. Eu tenho um slide daqui a pouquinho que eu vou falar de móveis. Aí eu já respondo isso aí. Vamos falar mais também sobre isso, né? Não entendi, desculpa? Hoje a gente vai falar, mas amanhã também vai Isso. Vocês e a Lília vão falar também. Exato, eu e a Lília vamos falar bastante de investimento. Cobertura de vidro. Existe um vidro chamado aramado que caiu em desuso pelo fato de terem criado esse laminado, que é uma nova tecnologia, mas ele está voltando por conta dessa pegada mais industrial que está voltando, né? Que é um vidro que tem uma trama de arame dentro. É bem bonito e ele faz o mesmo papel do laminado. Se quebra, ele fica preso. Se fosse o laminado, ao invés da película, tem essa parte de metálica, né? E é bem bonito. Então, quando você fala de cobertura, você jamais pode abrir o vão, porque senão os cacos caem para baixo. Então, você tem que trabalhar ou com aramado ou com laminado. E aí, quais são as possibilidades de vidro especial dentro dessas possibilidades de aramado e laminado? Você pode colocar um autolimpante, você pode colocar um duplo com laminado, para caso você tenha um barulho muito grande, você queira evitar o barulho de cima, até mesmo insulado. Duplo, laminado, insulado, dificílimo utilizar. Mas é uma possibilidade, dependendo da demanda que você tem acústica, né? Aí, usar nessa versão o vidro de controle solar também é uma opção legal, para não passar o link. Exato, total. Em cobertura, eu não recomendo que seja utilizado vidro comum, vidro incolor, porque senão vira uma sauna. Dependendo do lugar que você está colocando, vira uma sauna. Tem que colocar vidro de controle solar. Beleza? Aí o próximo aqui, ó, guarda-corpos. Tem que ser laminado. Tem que ser, obrigatoriamente.
Agora, se você quiser trabalhar um vidro de guarda-corpo igual esse aí que está na imagem, apesar de eu estar tampando, você está vendo que ele está sendo preso por umas barras de inox? Sim. Então o vidro está preso através de parafuso. Esse vidro que está aí nessa foto, ele é um laminado de temperado. Porque é o parafuso que está segurando ele. Então ele obrigatoriamente precisa ser laminado, mas ele é um laminado de temperado. Olha que laminado importante, que bonito. O vidro é estrutura, ele precisa estar temperado e laminado. Quando tem uma estrutura, o fechamento não precisa ser temperado. Perfeito. Eu acho que dá para resumir bem. E o laminado jamais, em nenhuma circunstância, pode ter ferragens. Né? Esse da esquerda é vidro. Lindo, 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 lindo. É um vidro autoportante que está lá, laminado, e ele está segurando, e você não tem. E você está com uma paisagem minimalista. Olha a paisagem que você tem da sua sacada. Você não pode colocar ferragem aí, você não pode colocar alumínio aí. Você vai estragar tudo que você tem de vista. Então coloca um ambiente minimalista. O vidro encaixa no perfil que tem embutido no beiral ou no piso, enfim. Exato. Normalmente o perfil está embutido no chão. E aí a gente está falando de temperado laminado? O que é um laminado autoportante? Então, na verdade, dependendo da solução, poderia ser só um laminado. Poderia ser só um laminado. Porque ele tá preso num perfil, tudo emborrachado em volta, então não tem problema. Claro que o mais recomendado no caso desse é laminado temperado pela resistência. Ô Dani, tá daqui a pouco dando 1 hora e a live corta. Aí eu entro de novo, tá bom? Não achei que a gente ia ficar tanto tempo. Ficar tanto tempo. Mas tá acabando, falta alguns slides só. Olha que legal, piscina de vidro. Não tá dando para ver, mas piscina de vidro, olha que legal essas soluções. Sim. Você coloca no chão da piscina e embaixo. Coisa mais linda. Tá vendo? Ó? Aí nesse caso aí você trabalha com multilaminado ou até multilaminado temperado, para segurar a pressão da água. E aí a gente precisa da ajuda do fornecedor até para a gente conseguir fazer esse cálculo aí de peso da água. Sim. Para saber exatamente a espessura desse vidro. Você precisa ter um fornecedor que te dê todo esse cálculo. Na verdade, a parte de móveis que eu tinha comentado com a Box 14, realmente está na live de amanhã, mas eu vou responder rapidinho. Aparador, mesa e tudo mais, o vidro recomendado é trabalhar com temperado, porque ele é mais resistente, aguenta calor e tudo mais. Entendeu? E quando você fala de vidro, para finalizar, porque terminamos praticamente, esse aí é o último slide. Quando você fala de vidro, dá para você trabalhar com N coisas. Dá para você fazer adega de vidro, dá para você fazer refrigeração, vitrine, tela de projeção, que é uma coisa que normalmente, ao invés daquelas telas feias, você pode fazer de vidro. Tampo de mesa, lousa, sauna, com as paredes todas de vidro, fica muito bonito. Guarita com vidro blindado. Lareira, vidro temperado, aguenta calor. Então você pode colocar do lado do fogo, não tem problema. Churrasqueira, os vidros laterais da churrasqueira. Então, existe muita possibilidade no vidro, Dani, e a gente conta com os arquitetos para inventarem. Porque, cara, são eles que trazem essas inovações para a gente. E é isso que faz a gente cada vez mais... É o desafio, né? E a gente popularizar um pouco mais o uso do vidro em diferentes funções, porque ele está muito atrelado a fechamento de janelinha, tá? Tem essas, né? De repente, pensar uma divisória de ambiente de vidro que se projete imagem. Exato. Então, dá para ir viajando, né? Dá para viajar na maionese. Acho que amanhã vocês vão entrar bastante nesses detalhes. Então, escada com degrau de vidro, chão de vidro, pastilha de vidro, de repente uma paginação diferente, né? Sim. Conseguir fazer um desenho específico, uma estampa específica e fazer os recortes no vidro. Então, acho que o legal da gente abrir essa discussão, né? Então, é para isso, para a gente levantar questões de uso mesmo. Conhecer um pouquinho mais, identificar o que você está comprando. Exato. E pensar fora da caixinha. Saber dos riscos, às vezes, também. E, principalmente, Dani, o que precisar de ajuda na questão de vidro, a Arquiglass é uma empresa que foi criada para o mercado. Não defende uma bandeira única e a gente tem interesse de colocar o vidro cada vez mais presente na vida do brasileiro. Qualquer dúvida que o arquiteto, o designer, qualquer pessoa que tenha, até o consumidor final, tenha referente a vidro, pode mandar uma mensagem para a gente responde
com um corpo técnico de alto padrão, a gente consegue responder todas as informações que vocês precisarem. Então, mandem perguntas no Arquiglass que a gente está disponível. Para tirar questões técnicas aí, levantar até opções, às vezes, que a gente não pensou. Caiu aqui porque deu 1 hora. Né? O Instagram ele encerra a live assim que dá 1 hora. Já é meio que padrão. Deixa eu chamar aqui a Dani só para a gente se despedir. Já está entrando o pessoal. Dani, já chegou ou não? Dani chegou. Coloca a solicitação aí para mim. Boa. Deixa eu ver se ela está entrando. Boa. Deu 1 hora. Legal. Então, Dani, é isso. Então, se a gente conseguir cada vez mais trazer a aplicação do vidro, não necessariamente esse vidrinho de janela, até o próprio vidraçaria, remete muito à vidraça. A gente fala que a gente é do ramo vidreiro. A gente trabalha com vidro, além da vidraça. Então, Europa, Estados Unidos está bem avançado referente a vidro. Não é uma culpa de uma parte em específica, é uma culpa do sistema no todo. Acho que as empresas de vidro também, muito arquiteto que a gente conversa, a gente pergunta, por que muitas vezes você fica limitado ao vidro? Ela fala, porque eu tenho medo de não encontrar alguém para executar. Então, sim, esse é um medo válido, porque a gente sabe que quando o arquiteto pensa em coisa muito fora da caixa, depois ele tem uma dificuldade grande na parte executiva. Envolver, assim, foi bem difícil. O cliente acabou até desencaminhando. Muitas vezes acaba desistindo. E então, o que eu posso falar é o seguinte, na hora que você está inventando moda no projeto, porque o arquiteto, cara, é o motor propulsor da evolução artística do mundo, cara. É sério, porque você começa a analisar tudo o que acontece, cara, o arquiteto sempre está por trás. É uma coisa de louco. Por isso que a gente precisa dos arquitetos nos amparando nesse mercado para a gente inventar. Inventar com a ajuda de vocês. E ainda mais agora quanto melhor os 3Ds estão ficando, também a gente consegue vender muito mais fácil também. Exato. A ideia, né? Porque você consegue visualizar antes, né? Muito da gente para a gente conseguir executar. Então isso é legal. E assim, a gente tem parceiro, a gente conhece empresas boas no mercado, no Brasil inteiro. Então, se por acaso você estiver em qualquer lugar do Brasil e tem uma demanda específica, manda para a Arquiglass, a gente pode indicar parceiros, a gente não ganha nada com isso, a gente não tem uma taxa que a gente cobra da empresa lá de Natal para a indicação, a gente faz isso realmente para melhorar o mercado, entendeu? Exato, e na verdade esse mercado ele não existe uma concorrência, porque quando você começa a trabalhar com coisa muito especial assim, você restringe muito pouco a quantidade de fornecedores. Tem que ser fornecedor que sai dos vidraceiros de bairro, que atendem box, essas coisas, você entra numa empresa mais especializada. Então, é necessário você primeiro saber se você consegue atender executivamente aquilo que você está imaginando. A Arquiglass pode te ajudar com isso, falando, esse caminho tá bom, muda aqui, aqui é bom, faz isso, faz aquilo. Consegue te dar esse direcionamento. E depois, na parte executiva, a gente consegue até, inclusive, indicar os parceiros. De novo, sem ganhar nada. É só com o intuito realmente de fazer o vidro ser difundido cada vez mais nesse país aí. Sim, não, acho ótimo. É uma plataforma que eu conheci faz pouco tempo, né? Foi aqui, 2 meses atrás que a gente se conheceu numa palestra no curso do Sebrae que eu estou fazendo. E foi incrível, porque é isso, a gente não tem esse acesso. Então, o que a gente vai adquirindo em relação a conhecimento, acho que geral, mas no vidro específico, é de vida. Então, desde os estágios que a gente foi fazendo, na faculdade é muito pouco mesmo, é mais vidro voltado à fachada, a guarda-corpo, uma coisa assim, e muito superficial. Então, é muito do que a gente faz atrás do que a gente vai aprendendo na vida. E, de repente, a gente ter acesso a uma palestra, a uma página, estar disposta, né, a esclarecer, é ótimo, porque às vezes é isso, olha, eu estou tentando fazer uma cristaleira flutuante, me ajuda. Entendeu? Então é super possível. A gente faz muita cristaleira e assim, o que é legal, o arquiteto com vidro, ele tem a possibilidade de criar móveis, além de tudo, né?